Hoje nós mergulharemos nas páginas do Evangelho de Mateus. E o evangelista vai nos dizer que alguém desafiou a cultura, a sociedade, alguém desafiou o modelo, o padrão da sua época, tornando-se visto pelos religiosos como um louco. Mas nós sabemos que ele não era isso. Antes, ele é o Filho de Deus, Jesus. Então nós olharemos para as páginas do Evangelho e perceberemos como Jesus Cristo, ele desafia a sua sociedade a repensar a sua postura em relação àqueles leprosos. E eu acredito que após esse sermão, nós poderemos olhar para a nossa sociedade juntos, sem medo de estigmas, sem medo de rotulação, mas percebendo a maravilhosa revelação de Jesus Cristo em nós e através de nós. Eu gostaria de ler a palavra de Deus que se encontra em Mateus 8, do verso 1 ao 4. A minha versão, ela é Almeida, revista e atualizada. Aqueles que tiverem as suas Bíblias, por favor, abram ela. A palavra de Deus diz o seguinte: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, a tua palavra foi lida e nós cremos que ela é revelação escrita, dada pelo Senhor. Pedimos a ti, ó Deus, que nesta noite, como o Senhor tem feito conosco ao longo dos anos, ao longo dos dias e das semanas, uma vez mais, o Senhor fale conosco por meio da tua palavra que é viva, que é eficaz, e que os nossos corações, ó Deus, possam ser transformados pela tua palavra, porque nós cremos que somente o Senhor é capaz de nos mudar. Então nós te pedimos, Senhor, transforma a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, e faz-nos, Senhor, mais parecidos com Jesus Cristo. É o que nós te pedimos, em nome do seu Filho amado. Amém. Meus irmãos, o relato que nós lemos de Mateus, como eu disse logo mais, ele nos apresenta um encontro profundo entre Jesus Cristo e um leproso. Ele também nos apresenta uma sociedade muito parecida com a nossa, uma sociedade onde os leprosos eram vistos como impuros e marginalizados. Mas Jesus, contrariando as expectativas, ele se aproxima e toca no leproso. E por que essa é uma sociedade muito parecida com a nossa? Porque a nossa sociedade, ela tem padrões, e quem não segue os padrões da nossa sociedade, ele é simplesmente excluído. Todos nós temos muitos familiares, e os nossos familiares, aqueles que não servem ao Senhor, muitas vezes olham para nós enquanto crentes, ou pior, enquanto pecadores, porque nós também temos parentes que são religiosos, só que eles são sectários. E o pior de tudo isso é que os sectários, eles se afastam de nós, achando que há algum tipo de lepra em nós, há algum tipo de mal em nós. Mas nós vamos perceber que o ato de Jesus Cristo, ele é um ato poderoso, mas ele não é um ato somente curativo. Ele tem uma relação e uma revelação profunda do coração de Cristo, daquilo que Cristo realmente enxerga em nós, daquilo que Cristo realmente enxerga além das barreiras da sociedade, da religião e da cultura. Em meio a tantas barreiras culturais e religiosas, Jesus, ele contrariando todo mundo, ele escolhe se aproximar e tocar de um leproso. A gente pode se perguntar o porquê que ele faria isso. E a resposta seria basicamente essa: porque a compaixão de Jesus, ela desafia e transforma as barreiras humanas.
A compaixão de Jesus, gravem isso, ela desafia e transforma as barreiras humanas. Isso é fundamental para nós. Em uma sociedade que marginaliza, como que eu e você, como que nós podemos demonstrar a compaixão de Jesus, desafiando barreiras culturais e religiosas? Tem pessoas que dizem amar o próximo, mas somente da porta para dentro, da porta para fora não, porque somente os que estão dentro são amados. Isso é um grave erro. Jesus Cristo está nos chamando para agir de uma maneira similar à maneira do Filho de Deus. E qual é a maneira do Filho de Deus? Ele nos mostra, nos versos 2 e 3 que nós lemos, nós percebemos um Jesus que revela compaixão. Primeiramente, nós somos confrontados com a compaixão de Jesus diante da marginalização. Enquanto todas as pessoas olham para o leproso com um olhar de desdém, olham para o leproso com um olhar de vergonha, ou com um olhar de medo, não desejando se aproximar dele, Jesus o olha com um olhar de compaixão. Ao analisarmos as palavras de Mateus, nós percebemos que Jesus, em meio à multidão que o seguia, não se importou com a multidão, antes se importou com aquele que padecia. Se nós olharmos os capítulos anteriores, que são 5, 6 e 7, nós temos aqui o Sermão do Monte. Depois do Sermão do Monte, uma multidão alvoroçada acompanhava Jesus Cristo, porque eles queriam ouvir mais de Jesus, eles queriam saber quem era aquele homem. Então, como sempre, a multidão acompanhava Jesus, mas Jesus Cristo, ele não se deixava enaltecer, se exaltar, ele não buscava fama. Antes, ele procurava e buscava o aflito, o cansado, o abatido, o oprimido, aquele que havia sido marginalizado. E dessa forma, nós percebemos que Jesus Cristo, o nosso mestre, ele nos ensina algo valioso sobre o amor ao próximo. Amar ao próximo muitas vezes é desafiar a sua própria igreja, a sua religião, a sua cultura. Muitas vezes amar o próximo é ir contra tudo aquilo que você tem aprendido. E aqui eu não estou dizendo que você deve ir contra o cristianismo. Eu estou dizendo que você deve ir na direção de Jesus, seguir os passos do mestre em amor e em compaixão, porque infelizmente nós sabemos que dentro do meio cristão existem diversos tipos de cristianismo. Cristianismo que coloca um cabresto em nós, não permitindo que a gente pense, não permitindo que a gente tenha uma vida extra-igreja, porque ela é dicotomizada, ela é pecaminosa. Mas Jesus Cristo nos mostra que em meio à multidão, próximo de um leproso, ainda assim é possível demonstrar o amor através de um gesto poderoso, de falar com aquele leproso, de tocar naquele leproso. Ele não faz isso somente como um mero gesto, mas com a autoridade de alguém que veio para servir e para salvar. Quando nós olhamos para o contexto em que o Evangelho de Mateus foi escrito, nós percebemos que os leprosos, eles eram considerados impuros e eles eram marginalizados na sociedade judaica. No contexto histórico da época de Jesus aqui, a lepra, ela era muito mais do que uma doença física. Ela era um marco, um estigma de impureza espiritual. Somente essa doença, somente a lepra, ela carregava esse estigma. Um estigma físico e um estigma espiritual, porque diante da sociedade da época, aquela pessoa não podia ter convivência. Um leproso não podia entrar na sinagoga, um leproso não podia comprar no mercado, um leproso não podia conversar ou se aproximar tão próximo de outras pessoas. Quão difícil deveria ser um leproso? Quão difícil deveria ser suportar isso aqui? Quando nós olhamos para o texto de Levítico 13, nós vemos que há alguns procedimentos rigorosos que eram executados ali na comunidade judaica com o propósito de averiguar se aquilo que a pessoa sentia
e demonstrava ter era realmente lepra. E se fosse constatado que aquilo era lepra, aquela pessoa era afastada do convívio da família, das pessoas com quem ela ama, do convívio do trabalho, daquilo que sustenta a sua vida, do convívio da sociedade. Ela era totalmente deixada de modo debilitado. Eles eram obrigados a viver à margem da sociedade, e eles eram constantemente lembrados de sua condição. A Bíblia vai nos dizer que quando alguém se aproximava de um leproso, esse leproso ele deveria gritar: imundo, imundo, imundo. Pensem na vergonha que isso é. Eu gostaria de colocar você no lugar do leproso. Eu gostaria de me colocar no lugar do leproso. Pense no seu pior pecado. Pense na sua pior lepra espiritual. Pense naquele pecado que você não contaria nem para a sua esposa, nem para o seu esposo, e que, se possível, você esconderia até de Deus. Pense nele. Pensou? Pois bem, esse pecado seria o pecado que você gritaria quando alguém são se aproximasse de você. Olha como que isso seria vergonhoso. Já pensou se eu gritasse os meus pecados daqui de cima? Metade ou 90% levantaria. Talvez ficaria ali se abrindo, mas o resto iria embora. Mas se vocês também gritassem daí, provavelmente eu desceria e iria embora. O fato é, nós somos pecadores. Nós temos algo pior do que a lepra, o pecado. O pecado original dos nossos pais fez com que este homem se tornasse um leproso. O pecado original dos nossos pais faz com que a gente minta, faz com que a gente tenha paixões ilícitas, faz com que a gente deseje roubar, faz com que a gente deseje matar, faz com que a gente não deseje Deus, mas faz com que desejemos o mundo. E isso está relacionado à nossa natureza caída, ao nosso pecado. E isso é terrível, isso é danoso. Mas há alguém que não se afasta daquele homem. Jesus, ele decide se aproximar e tocar no leproso, quebrando barreiras culturais e religiosas. O ato de Jesus tocar no leproso é algo revolucionário. Em uma sociedade onde aqueles homens deveriam ser evitados, Jesus escolhe se aproximar nele. Se aproximar dele. Hoje, se você me contasse todos os seus pecados, abrisse o seu coração, a pergunta que eu faço ao meu coração é: será que eu me aproximaria ou me afastaria? E eu retorno essa pergunta para você. Se você descobrisse os pecados dos seus irmãos, como que vocês agiriam? Vocês se aproximariam ou se afastariam? Vocês desejariam estar perto ou longe? Se você descobre que seu irmão é um mentiroso, na maioria das vezes a nossa atitude é: deixa eu me afastar desse mentiroso, porque senão eu vou ser o alvo da mentira. Mas Jesus está se aproximando do leproso, então nós devemos nos aproximar do mentiroso, e de uma maneira bondosa, de uma maneira compassiva. Nós devemos, assim como Jesus, transformar a vida desta pessoa, através do nosso testemunho, através do nosso amor, através das práticas dos meios de graça. Jesus nos dá a oportunidade de um ato simples, assim como o dele, de tocar aquela vida. Ele nos dá a oportunidade de tocarmos o coração dos nossos irmãos, através de uma atitude de amor, de devoção, de uma atitude de oração. Mas para aqueles que ainda não têm o desejo, essa atitude, meus irmãos, lembrem-se, você também é um grande pecador. Você também necessitará da graça e da misericórdia em determinado momento. Mas se você agir com um braço de ferro, infelizmente, chegará um dia em que você pedirá misericórdia e ela lhe será negada. Lhe será negada. Mas a marginalização que nós vemos aqui, a exclusão que nós vemos aqui, muitos de nós sentem isso hoje. Mas Jesus, ele tem compaixão. Assim como o leproso experimentou a compaixão de Jesus, nós podemos experimentar essa compaixão.
Alguns de vocês são colocados de lado pela sua cor, pela sua raça, e isso é pecado. Alguns de nós são colocados de lado por alguma orientação que nós temos, ou pelo nosso status social. Isso é pecado. E fazer isso é gravíssimo. Mas nós vemos uma sociedade que para alguns é a sociedade do amor. Tudo pode. Mas essa sociedade promove o preconceito. Essa sociedade promove a marginalização. Essa sociedade que teoricamente é do amor, muitas vezes quando é necessário amar, ela mata, ela reprime, ela odeia, ela estigmatiza, ela rotula. Você não presta porque você é crente, você não presta porque você é isso, você não presta porque você é aquilo. Isso está errado. A atitude de Jesus demonstra para nós que Ele é alguém que tem compaixão. Tudo isso que acontece na nossa sociedade, que acontece na nossa casa, na nossa igreja, muitas vezes, está enraizado no nosso pecado. Mas a compaixão de Jesus, ela é um lembrete de que ninguém está além do alcance da graça e da misericórdia de Deus. Meus irmãos, se o seu pecado na sua cabeça, ele é imperdoável, se ele é tão grande, tão profundo, tão obscuro, eu digo a você, o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, é capaz de purificar o seu pecado, de purificar a sua vida e de livrar você de toda injustiça. Não há pecado tão grande que Jesus Cristo não possa perdoar, mas é necessário que a gente vá a Jesus. Então venha a Jesus Cristo, e Ele sim, Ele pode lhe perdoar. Talvez o amigo do seu lado, o irmão à sua direita, ou à sua esquerda, à sua frente, jamais exerceria perdão a você, mas Cristo exerce. Cristo efetua perdão. Em meio aos julgamentos da sociedade, quem é você? Você é aquele que se distancia dos marginalizados, ou você é aquele que se aproxima com compaixão? Você é aquele que se assenta na roda dos escarnecedores para dizer: olha, quão grande é o pecado do fulano? Ou você é aquele que exerce o ministério de misericórdia e reconciliação, orando pelos pecados dos seus irmãos? A Bíblia diz que o amor, ele cobre uma multidão de pecados, e isso é extremamente interessante. Amar alguém é ser incisivo, amar alguém é ser intencional, amar alguém é você se humilhar, assim como Jesus se humilhou, dobrando-se diante dos seus discípulos, ao passo de pegar os seus pés e lavar os seus pés. Aquele que não deveria se dobrar diante de homem algum, se dobra diante dos seus discípulos para purificar os seus pés. Talvez essa seja a melhor ilustração daquilo que é lavar os pés dos nossos irmãos em amor. Na oração, nós podemos abençoar os nossos irmãos, alcançar aqueles que estão carregando fardos pesados e aflitos, lançar nos pés da cruz, daquele que pode sarar não somente a nossa vida, mas a vida dos nossos irmãos. A compaixão de Jesus Cristo, diante dessa marginalização, ela é um modelo para todos nós. Eu não sou modelo para vocês, Giovanni, Rogério, a liderança desta igreja, todos nós somos homens pecadores demais. Olhem para Jesus, se apoiem em Jesus, que as suas raízes sejam profundas em Jesus, a rocha eterna, que vocês possam se apegar a Cristo, como se tudo dependesse dEle, como se a sua vida dependesse dEle, como se o seu lar pudesse depender dEle, porque depende. Nós vamos decepcionar vocês em todo o tempo. Talvez hoje nós estamos felizes, alegres, nos cumprimentamos, saímos juntos, conversamos. Talvez daqui um mês eu os decepcione. Talvez daqui um mês vocês me decepcionem. Deixa eu falar de vocês também, né? Não pode ser só de mim. Fato é, nós magoamos as pessoas, nós ferimos as pessoas, mas Jesus Cristo é aquele que, em meio às feridas,
Ele é capaz de colocar um bálsamo, algo que regenera, refrigera, algo que, ao invés de enxergarmos como julgamento, nós enxergamos como amor. Somente a compaixão de Jesus, a verdadeira compaixão de Jesus, pode refletir o coração de Deus. E aqui nós encontramos o coração do Senhor. Jesus, ele demonstra o porquê ele veio: para os doentes, para os cansados, para os oprimidos, para os marginalizados, para os leprosos, para os pecadores. Jesus veio para mim e para você, aqueles que precisam de salvação, eu e você. Em segundo lugar, ainda nos versos 2 e 3, nós vemos que Jesus, ele revela autoridade. Ao invés de ser mais um a evitar, Jesus, ele se destaca com uma simples palavra. Ele diz: eu quero que você fique limpo. E não somente isso, ele toca no leproso. Ele então desafia e derruba as barreiras espirituais da impureza. Ele desafia e derruba as barreiras sociais que cercavam aquela relação. Essa ação de Jesus, ela não é um ato meramente isolado, mas ela é uma declaração da sua autoridade divina sobre as enfermidades, sobre as doenças, sobre algo que vai além da nossa condição, da condição humana, das nossas limitações. Nós oramos quando alguém está doente por cura, e nós fazemos bem em orar, porque nós sabemos também que não somos capazes de curar os nossos irmãos no aspecto de que, da forma como Deus faz. Nós temos alguns médicos aqui, e com todo respeito a vocês não são capazes de absolutamente nada. Na hora que a doença aperta, na hora que os aparelhos não funcionam mais, somente Jesus pode dar um milagre. Somente Cristo pode operar aquilo que nós não conseguimos. Nada, nem ninguém pode operar milagres, a não ser Deus. E é por isso que nós oramos com tanto fervor, com tanta devoção. E é por isso que muitas vezes nós somos respondidos. O Deus dos céus e da terra, que está aqui, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que se aproxima compassivamente dos leprosos, Ele pode curar a sua enfermidade física, Ele pode curar a sua enfermidade espiritual, Ele pode curar a sua alma. Mas é necessário se aproximar de Jesus, assim como este homem fez. É necessário clamar no seu coração a Jesus Cristo, que você está doente. É necessário então perceber que a sua lepra espiritual, seja ela qual for, desejos ilícitos, pornografia, adultérios, outras paixões que não são o Senhor, rogue no seu coração para que Ele venha sobre você com esse Espírito, o Espírito Santo, e derrame a cura, e derrame a bênção, e torne cada um de nós restaurado, restaurada, novo e nova, em uma nova condição. Quando nós olhamos para esse relato bíblico de Mateus, nós somos confrontados a crer na autoridade espiritual de Jesus. A nossa sociedade, ela prega um Cristo, paz e amor. A nossa sociedade prega um Cristo coaching, o preparador do leão interior. A nossa sociedade prega um Jesus para os ricos, mas Jesus vem para os pobres de espírito, os pobres de coração, os necessitados. É esse Jesus que é pregado nas páginas da Escritura. E enquanto não entendermos isso, nós olharemos para Jesus com um óculos estragado, a menos que as páginas da Escritura estejam claras e fixadas no nosso coração. Nós jamais poderemos compreender quão poderoso, quão amoroso é o Senhor Jesus. Somente quando nós entendermos o tamanho do nosso pecado e a gravidade do nosso pecado e como ele nos afasta de Deus, da sociedade, das pessoas que nós amamos, quando nós percebemos isso,
nós perceberemos como precisamos de um Salvador, como necessitamos de alguém que nos cure, como necessitamos de compaixão. Há momentos em que nós buscamos a compaixão no nosso esposo ou na nossa esposa, e nós encontramos uma faca afiada que nos corta e nos machuca mais. Há momentos que os filhos buscam a compaixão nos pais, e os pais, como um martelo, ferem os seus filhos, tentando os esmiuçar. Mas em Jesus Cristo, nós encontramos um amor terno, uma ternura compassiva, de alguém que não nos olha segundo os nossos pecados, mas segundo o seu amor, segundo aquilo que Ele pode fazer em nós, eu e você. Nós enfrentamos diversas lepras, e quando eu digo lepras aqui, eu estou me referindo a pecados, a traumas, a doenças, mas Jesus, Ele tem o poder de curar, assim como o relato bíblico, o relato do leproso. Todos nós carregamos pesos, fardos, pecados, coisas que nós não queremos dividir, enfermidades físicas, adversidades, coisas que nos afastam de ter uma vida plena com Deus. E quando eu digo que algo nos afasta de ter uma vida plena com Deus, eu estou me referindo a realmente o nosso pecado. Para um pecador é impossível viver próximo de Deus. Mas nós não somos pecadores? Sim, nós o somos. Mas nós somos pecadores regenerados. Isso quer dizer que nós não somos filhos do diabo, não somos filhos da ira, mas nós somos filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, é impossível comungar com o pecado, ter prazer com o pecado, e estar em plena paz, em plena comunhão com Deus. É impossível. Mas a palavra do nosso Senhor é uma palavra de encorajamento a nos aproximarmos com genuína fé, como o leproso fez. Se nos aproximarmos de Jesus, nós receberemos a cura para os nossos traumas, nós receberemos a cura para os nossos pecados, nós receberemos a cura para os nossos problemas. E não estou dizendo aqui que Jesus vai solucionar todos os problemas, não é isso, mas você terá paz, paz de espírito, paz com Deus, paz para poder desfrutar uma vida sem impureza, sem marginalização. Mas nós devemos ter uma audácia similar à audácia desse leproso. Ele se aproxima com esperança e com fé. Vocês estão sendo chamados no seu coração a se aproximarem de Jesus. Há um grande problema com o religioso. O religioso, ele se esquece do poder de Jesus, porque o tempo passa e ele se esquece de como foi a sua conversão, porque no calor da sua conversão, ele abraça Jesus e jamais quer soltá-lo. Mas quando o tempo se passa e nos tornamos religiosos, Jesus, o nome mais precioso, Jesus, o nome que é sobre todo nome, ele não tem mais nenhum valor. Mas quando reconhecemos que este nome está acima de todo nome, que ele não tem somente compaixão, mas também autoridade, e nos apegamos a ele, nós somos curados, restaurados, transformados, e nós vemos a transformação nas nossas vidas, no nosso lar. Porque, meus irmãos, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos urgentemente do Evangelho de Jesus Cristo, porque somente este Evangelho pode trazer restauração, somente este Evangelho pode trazer paz, porque somente Cristo é capaz de remover o nosso fardo, a nossa dor e o nosso pecado. A autoridade de Jesus sobre as enfermidades e impurezas, ela deve nos convidar a uma entrega total. Alguns de nós querem a Jesus, mas querem o mundo. Alguns de nós querem a Jesus, mas querem mais dinheiro. Alguns de nós querem a Jesus, mas querem viver uma vida dissoluta nos pecados. Isso está completamente errado. Venham a Jesus de uma maneira integral, sem reservas. Busquem a Jesus como se Ele fosse tudo para vocês, porque Cristo é tudo para nós. O Espírito Santo está nos dando a condição, a clareza e a iluminação de sermos consolados pela palavra, ou quem sabe, talvez até julgados pela palavra de Deus, se não atentarmos para as palavras da Escritura. Então é fundamental
a intervenção de Jesus Cristo nas nossas vidas. E nós devemos rogar, clamar por essa intervenção. Somente uma ação do Espírito Santo de Deus em nós promove em cada um de nós fé. Fé genuína, fé esperançosa, fé que nos faz ir a Jesus, assim como aquele leproso foi. Nós não devemos buscar somente alívio para as dores, mas nós devemos reconhecer que esse Jesus compassivo, Ele tem autoridade sobre todas as áreas da nossa vida. Tem áreas da nossa vida que nós não entregamos a Jesus por medo, porque nós entendemos que nós ainda conseguimos controlar estas áreas melhor do que Jesus. A sua empresa, você já entregou para Jesus? Os seus filhos, você já entregou para Jesus, ou você está achando que o seu método de criar os filhos é o melhor? O seu casamento, quem está governando, é você ou Jesus Cristo? Porque se for você, eu digo, você vai fracassar nos filhos, na empresa, no casamento, você vai fracassar em tudo. Você precisa hoje, no dia que se chama hoje, entregar a sua vida na integridade, na totalidade a Jesus Cristo. E você perceberá que Ele, somente Ele, pode transformar todas as áreas da sua vida. Enquanto reinarmos no nosso coração, não haverá espaço para que Cristo reine, mas no momento em que Cristo passar a reinar nos nossos corações, nós dependeremos dEle, nos colocaremos diante dEle, crendo que somente Ele pode nos conduzir. Em terceiro lugar, Jesus, Ele revela direção. Quando nós avançamos no relato de Mateus, nós percebemos aqui que Jesus não revela somente compaixão e autoridade, mas nós somos introduzidos à sua direção na proclamação do reino divino. O verso de número 4 nos traz algo curioso. Jesus, ele dá uma instrução um tanto peculiar ao leproso. Ele diz o seguinte: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá apresentar-se ao sacerdote. Essa instrução, ela não é um mero capricho, mas ela revela a profunda sabedoria e direção de Jesus na proclamação do reino. Jesus, ele instrui o leproso a não contar a ninguém, mas ir direto ao sacerdote, cumprindo a lei mosaica. Jesus, ele não vem e não quebra a sociedade, ele vem e transforma, redime a sociedade, usando a própria lei. A instrução de Jesus, ela tem profundas raízes na tradição judaica. Ele respeitou a lei nesse aspecto, e ele instrui o leproso a se mostrar ao sacerdote, não apenas garantindo que aquela cura fosse autenticada, mas também ele estava assegurando que aquele leproso pudesse ser recolocado na sociedade como uma nova pessoa. Existem, agora é uma crítica mesmo, e podem entender isso como uma crítica, existem algumas igrejas que infelizmente, ao invés de guiar as pessoas a Jesus Cristo, guiam as pessoas ao pastor, guiam as pessoas ao líder religioso, e aquelas pessoas saem da igreja como se estivessem com cabrestos. Isso é um grave problema. Por quê? Porque essas pessoas acham que se converteram, mas elas não se converteram. Elas estão vivendo um falso evangelho, um falso cristianismo. Por quê? Porque elas não estão sendo recolocadas na sociedade como agentes do reino. Este homem, este leproso, curado por Jesus Cristo, ele foi ao sacerdote, para que o sacerdote pudesse recolocá-lo na sociedade. Quando Cristo transforma as nossas vidas, Ele não faz de mim e de você ETs, Ele não faz de mim e de você pessoas esquisitas. Agora que você é crente, você tem que ser um esquisito. Agora que você foi curado por Jesus, você não pode mais cortar o cabelo. Agora que você foi curado por Jesus, você não pode mais ver televisão. Mas Jesus Cristo, Ele nos tira de uma sociedade impura, nos restaura e nos leva de volta para essa sociedade impura, com um objetivo: que a gente possa proclamar o seu nome, que a gente possa iluminar aonde há trevas, que a gente possa mostrar a sua compaixão,
a sua autoridade e a sua direção nas nossas vidas. É para isso que Cristo nos chamou. Cristo não nos chama meramente para sentarmos nos bancos e sermos consumistas de culto. Jesus te chama para trabalhar, Jesus te chama para servir, Jesus te chama para ir ao mundo lá fora, falar do Evangelho. Você não tem que ser pastor, pastora, você não tem que ser diácono, diaconisa, você não tem que ser presbítero, mas você tem que ser cristão em uma sociedade impura, e você precisa impactar essa sociedade. Nós precisamos urgentemente entender a missão que nos foi dada. Aonde estivermos, nós somos cristãos, porque sentar num banco verdinho, acolchoado, é muito bom e é muito fácil, mas eu quero ver você ser crente, meu irmão, lá na hora que os seus colegas de trabalho estão fazendo o que não presta, na hora que eles estão olhando para aquilo que não precisa ser visto, na hora que há a oportunidade de sonegar um imposto. É nesse momento que eu pergunto a vocês: vocês foram transformados por Jesus? Ou ainda são leprosos? E se ainda são leprosos, há esperança. Há esperança para nós, porque Cristo aqui está. Cristo está presente. E diferente de mim, diferente de você, que nós somos julgadores, Ele não está aqui para condenar, mas Ele está aqui para restaurar, para salvar. E o reino de Deus, ele é marcado por restauração, por cura e por compaixão. A interação de Jesus com esse leproso, ela nos traz à tona um microcosmo da eternidade, um microcosmo do poder revelador de Deus. Jesus, ele faz algo extraordinário. Ele basicamente traz a eternidade para a terra naquele momento, e ele cura aquele homem, e ele dá para ele uma nova condição. Aquele que antes era rejeitado, oprimido, sofria, agora ele vai ser aceito, agora ele será influente, mas ele não vai ser influente para si mesmo, ele não vai atrair glória para si, mas ele vai apontar para aquele que morreu no madeiro e ressuscitou. Ele vai apontar para aquele que o curou, para aquele que o restaurou, para aquele que deu a ele nova condição. É isso que ele faz. É muito interessante, nós percebemos que o reino de Deus, ele é muito diferente do reino humano. O reino de Deus não busca prestígio ou fama terrena, mas ele é um reino de cura, um reino de restauração e um reino de compaixão. E é muito estranho olhar para Jesus, sendo o Rei do universo, o Criador dos céus e da terra, e perceber que em nenhum momento Ele se exaltou dizendo: traga glória para mim. Ele não fez isso. Ele falou: vai ao sacerdote. Jesus não estava buscando fama, diferente de muitos líderes religiosos. Jesus não estava preocupado com isso. Jesus estava preocupado em ver o irmão restaurado, em ver uma vida transformada. Essa postura de Jesus Cristo em direção do reino nos ensina algo valioso. Nós podemos abençoar outros, mas abençoar não é abençoar com essa mão e mostrar com essa: olha o que eu fiz. Não é isso. Nós devemos silenciosamente sermos agentes do reino de Deus, mas se possível e se for necessário falar, que a gente fale de Jesus e não de nós, que a gente fale da transformação de Jesus e não daquilo que podemos fazer, porque nós não podemos fazer nada a não ser aumentar o pecado dos nossos irmãos, a não ser aumentar a miséria dos nossos irmãos. Nós devemos ser prudentes, e ser prudentes é apontar para Jesus. A compaixão de Jesus pelo leproso marginalizado, ela é um reflexo da compaixão de Deus por cada um de nós. Leproso Fábio, leproso Giovanni, leproso José, Deus olhou para vocês com um olhar de misericórdia. Deus olhou para vocês com um olhar de ternura e de amor, e Ele chamou vocês pelo nome. Ele escolheu vocês e trouxe para a presença dEle por um motivo: transformar a vida de vocês e colocar vocês de volta no mundo por um motivo: para que vocês possam refletir a glória daquele que chamou vocês. Quando nós contemplamos a vida e missão de Jesus, nós somos
confrontados a seguir Jesus. Quem está disposto a seguir Jesus? Você está disposto? Você está disposta? E eu vou lhe adiantar, não vai ser nada fácil. Você vai ter que deixar os seus pecados, aqueles que você acha mais prazerosos. Isso soa estranho, né? Mas você vai ter que deixá-los. Você vai ter que deixar, infelizmente, de conviver e de se assentar na roda dos escarnecedores, até ser transformado por Jesus, ao ponto de ser enviado à roda dos escarnecedores, para dali influenciar aquelas pessoas, e não ser por elas influenciados. Jesus, Ele nos mostra que o verdadeiro valor não está no reconhecimento do mundo, mas na transformação genuína de vidas. Talvez hoje você busque algum tipo de aplauso. Não busque mais isso a partir de hoje. Talvez você busque ser bem quisto ou aceito em algum lugar, seja no seu trabalho, na universidade, onde você estuda ou dá aula. Mas eu digo para você, não busque aplauso, porque você vai se frustrar muito, porque hoje quem te aplaude, amanhã te maldiz. Meus irmãos, assim como Jesus, nós devemos estar dispostos a ir atrás dos marginalizados, dos oprimidos, daqueles que sofrem e padecem, mas sem reconhecimento. Jesus não buscava fama, e nós não devemos buscar fama em nenhum momento. É uma coisa que eu sempre comento com o pastor Jonatas, já estou até com saudade dele, é o seguinte: pastor, que Deus nos faça pastores mundialmente desconhecidos, que ninguém nos conheça, mas que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, e que os pecadores que Deus mandar para que nós venhamos cuidar, que desses a gente possa cuidar com amor, com compaixão, como Jesus o fez, e na autoridade, no poder do Espírito Santo, e que eles jamais se apoiem em nós, mas sempre em Jesus Cristo. Amém?